Nós vamos justamente agora para Brasília para conversar com a Luciana Verdolim, porque o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ele vota pelo passaporte de vacina a turistas, mas libera aos brasileiros. Luciana, até quando os magistrados aí do STF eles terão que apresentar os seus votos? Luciana, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Até amanhã, no fim da noite. A expectativa é de que os votos sejam apresentados por escrito, no chamado plenário virtual. O ministro Roberto Barroso, ele já se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do passaporte da vacina. Mas o que a gente viu ontem? Viu a Advocacia Geral da União questionando como é que fica a situação dos brasileiros que estão no exterior, não se vacinaram. E aí, como é que fica? Eles ficam proibidos de entrar no país? Roberto Barroso abriu uma nova condição no caso de brasileiros e estrangeiros residentes no país. Eles podem apresentar um PCR, um teste PCR negativo. Mas ele deixa muito claro que quem sair do país agora, com novas regras em vigor, com a obrigatoriedade de apresentação do passaporte da vacina, quando eles retornarem, precisam apresentar, aí sim, o comprovante de que já tomaram a vacina contra a Covid. Para tentar garantir aí uma alternativa, o que a AGU também argumentou ao Supremo Tribunal Federal? Que quem já teve a doença, que quem já teve a Covid, pode apresentar um atestado de que teve e que já tem os tais dos anticorpos contra a Covid-19. O ministro Roberto Barroso não concordou com essa argumentação não, porque ele ressalta que não existe comprovação científica de que a infecção pelo vírus causaria a tal imunidade natural. Exatamente, né, Luciano? Lembrando que o ministro já havia determinado, ele acatou então aquele pedido da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, em relação ao passaporte de vacina. Ontem nossa reportagem estava aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, e a Caterina Schutt trazendo que é uma grande confusão, tinha gente que precisou apresentar, teve gente que não precisou apresentar, enfim, não havia uma norma totalmente, formalmente estabelecida. Então uma grande confusão. E agora ainda, claro que nós estamos nos aproximando do Natal, do Ano Novo, a chegada das pessoas aqui no Brasil, a saída também para as viagens ao exterior. Então uma grande confusão cerca esse tema ainda, né, Luciana? E os aeroportos vão ficar cada dia mais cheios, né, Marcelo? Então, assim, a avaliação que se faz é que vai precisar realmente de um pessoal maior. A Anvisa explicou o que está acontecendo, que ela está fazendo uma abordagem por amostragem, não está realmente pedindo o comprovante para todo mundo, até porque não tem pessoal suficiente para fazer esse acompanhamento. A questão da quarentena, a ideia inicial era de se obrigar a uma quarentena obrigatória de 5 dias. Essa quarentena caiu em desuso. A avaliação é que não há como comprovar, não há como acompanhar essa necessidade de quarentena. Então ficaria muito complicado para você fazer com que a regra fosse cumprida. Então, por isso até que o ministro Roberto Barroso, lá do Supremo Tribunal Federal, entende que é preciso apresentar o comprovante de vacina e o teste PCR negativo. Muita confusão a gente ainda deve ver nos próximos dias. Os demais ministros do Supremo Tribunal Federal vão se posicionar sobre a questão, mas a expectativa é de que essas regras sejam mantidas, porque há um entendimento lá no Supremo Tribunal Federal de que é necessário a vacinação, a comprovação da vacinação, até para proteger o Brasil, né, os brasileiros, da entrada de novas variantes. O que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem alertado, que se a gente não tiver nenhuma regra colocando algum tipo de dificuldade, o Brasil pode se transformar aí num paraíso das pessoas que se recusam a tomar a vacina.